homem tem desafiado os ambientes mais hostis da Terra e sobreviveu para contar a história. Para sobreviver aos extremos devastadores da natureza, ele resiste a sofrimentos piores do que seus pesadelos mais terríveis. A ciência de sobreviver faz a dramática reconstituição de histórias verdadeiras desta resistência humana para explorar a ciência da sobrevivência. Ciência de sobreviver. A selva tropical. Um lugar estranho e belo, ainda que mortal. A lei predominante aqui é caça ou seja caçado, devore ou seja devorado. A vida e a morte são amigas íntimas sob o intenso calor e umidade. A luta pela sobrevivência ocorre de maneira extrema. A selva amazônica peruana tem a maior concentração de vida animal e vegetal da Terra. Aqui, a mãe natureza apresenta-se em sua maior diversidade. 30 milhões de espécies diferentes de insetos habitam este vasto ecossistema. Para as pessoas que moram aqui, a selva é um lugar conhecido e amistoso. Mas para os forasteiros, ela pode ser estranha e aterrorizante. Perto de Pucallpa, no Peru, dois renomados zoólogos alemães, Marie e Hans Kepke, assentaram uma estação de pesquisas. Eles estavam fazendo um estudo minucioso da ecologia da selva tropical. Com eles vivia sua filha única, Juliane Kepke, de 17 anos. A ciência de sobreviver faz a reconstituição de sua dramática história. Ela começa em Lima, a capital, na véspera de Natal de 1971. Marie havia ido a Lima para encontrar-se com Juliane e fazer as últimas compras de Natal. Juliane frequentava uma escola secundária na cidade. Durante as férias escolares, ela ficava com os pais na estação de pesquisas. Como os pais, ela amava a selva e frequentemente fazia com eles viagens de campo, embrenhando-se na selva. No final daquela tarde, elas embarcaram num avião para um voo de 1h30 até Pucallpa. Voo para Pucallpa. Houve uma falha mecânica com o avião. A decolagem atrasou. Os passageiros estavam frustrados com a demora. Todos queriam estar em casa para o Natal. Marie estava particularmente preocupada. Ela não gostava de voar no Peru. 6 meses antes, nessa mesma rota, ela havia passado por uma aterrissagem forçada na selva. Juliane não tinha medo de voar e brincava com a mãe. Depois de meia hora de voo, a aeronave passou por uma forte turbulência. Pouco depois, o medo de Marie justificou-se. Um dos motores pegou fogo. Ainda presa ao assento, Juliane sofreu a queda de 3.000 metros. Incrivelmente, a densa copa das árvores amorteceu sua queda. Ela permaneceu inconsciente durante várias horas. Quando eu acordei, era dia claro. Tudo parecia borrado. Eu me virei para ver onde minha mãe estava sentada. Não havia nada lá.
Juliane não sabia se a mãe havia sobrevivido à queda. Agora ela estava sozinha, perdida em 4 milhões de quilômetros quadrados de selva fechada. Oh, my God. Suas chances de sobrevivência eram mínimas. A ciência de sobreviver volta já no Discovery Channel. O melhor do Discovery Health. A ciência de sobreviver está de volta no Discovery Channel. Quando eu voltei a mim de novo, estava me sentindo tonta. Minha cabeça estava doendo e parecia que meu pescoço estava quebrado. Mas estranhamente eu não sentia dor nenhuma. Eu estava mais preocupada com a minha mãe. Eu chamei por ela, mas ninguém respondeu. Ninguém. Eu tinha que encontrar ajuda, eu tinha que continuar viva. Se ficasse onde estava, eu jamais seria encontrada. A copa das árvores era densa demais, eu quase não vi o céu. Eu tentei bloquear o medo ao máximo possível e me concentrar em sair daquela floresta. Eu havia entrado na selva diversas vezes, mas nunca sozinha. Meus pais tinham me dito que se um dia eu me perdesse na selva, devia procurar por um rio, porque todos os índios do lugar usavam os rios, eles eram como estradas. Então eu sabia que se encontrasse um, eu acabaria conseguindo encontrar uma das aldeias, e eles poderiam me levar até Pucallpa, onde meu pai estaria esperando por mim. Eu continuei procurando os destroços do avião na esperança de encontrar minha mãe, mas não havia sinal de ninguém. No dia de Natal, o dia seguinte ao acidente, Juliane encontrou um riacho. Ela o seguiu, esperando que ele levasse a um rio e ao seu resgate. A selva é cheia de insetos. Se você colocar a mão no chão por um instante, ela ficará coberta de formigas como uma luva. Mas o pior são as moscas e pernilongos. Era impossível mantê-los afastados. Eu era picada constantemente. Eu não percebi na hora que eles estavam colocando ovos debaixo da minha pele. O calor e a umidade me deixavam exausta. Eu ficava encharcada de suor o tempo todo, mas pelo menos ainda conseguia andar. Eu não estava com muita fome. Felizmente havia bastante água fresca para beber. Em qualquer lugar que eu olhasse, encontrava frutas que pareciam deliciosas. Eu vi alguns macacos comendo as frutas, mas não me atrevia. Eu tinha muito medo de que fossem venenosas. A última coisa que eu precisava era apanhar uma febre. Hans Kepke, pai de Juliane, reuniu-se às equipes de resgate na manhã de Natal. A pequena aeronave sobrevoou diversas vezes a área exata do acidente sem perceber. Os destroços haviam sido completamente engolidos pela densa copa das árvores. Quando cai a noite na selva, o ambiente muda. As sombras começam a mover-se, atraídas pelo calor do corpo e pelo cheiro de sangue. A sobrevivência depende de manter-se alerta.
No terceiro dia, o riacho havia se transformado em rio. Juliane nadou durante horas tentando afastar da mente os perigos escondidos que ela sabia que estavam em toda parte. As equipes de busca continuaram a procurar, em vão. A copa das árvores permanecia como uma cúpula muito bela, mas impenetrável. Eu sabia que ainda estava longe de qualquer civilização, porque nenhum dos animais maiores parecia ter medo de mim. Eles vinham para a margem do rio para se alimentar, o que significava que não estavam acostumados a ser perseguidos. No quinto dia, a dor na minha clavícula quebrada começou a tornar a caminhada mais difícil. Apesar da dor, eu prosseguia da melhor maneira possível. Quando o rio ficou mais profundo, eu fiquei mais assustada. Eu via jacarés nas margens. Eles atacam a presa abaixo da superfície, afogam e carregam para o fundo, até que fiquem macias o suficiente para mastigar. Eu também estava preocupada que o sangue dos meus cortes atraísse piranhas. Eu tinha ouvido falar de piranhas que transformam pessoas em esqueletos em 1 minuto. Mas eu não tinha escolha. Aí eu vi os urubus. Onde existem urubus, geralmente há carne em decomposição. Eu sabia que eles deviam estar devorando as vítimas do acidente. As moscas não me deixavam em paz. Minhas feridas estavam piorando. Os ovos das moscas haviam se transformado em larvas debaixo da minha pele. Eu podia senti-las se mexendo e comendo a carne e a gordura. Algumas colocavam a cabeça para fora das feridas. Meus braços ardiam. Eu estava começando a cheirar mal. Eu pensava, oh meu Deus, eu vou ter que amputá-los. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu peguei o meu anel, torci no formato de um anzol e usei para retirar as larvas uma por uma. Foi terrível. Eu contei 33, mas sabia que havia outras que eu não conseguia alcançar. Pela primeira vez desde que eu abandonara os destroços, eu imaginei quanto tempo mais iria aguentar. Silenciosamente, eu pedi ajuda para as pessoas que me amavam. No fundo do coração, agora eu achava que ia morrer. No 7º ou 8º dia, eu tinha perdido a conta. Eu estava completamente exausta. Estava ficando difícil me concentrar. Até os gestos mais simples exigiam um esforço enorme. Às vezes eu sentia como se a selva não quisesse me deixar escapar, que ela queria me devorar. Até a lama parecia me segurar e me arrastar para baixo. Eu pensei no meu pai sozinho e disse para mim mesma: ele não vai perder a filha dele. Eu vou continuar viva. Eu vou.
Próxima da exaustão completa, Juliane encontrou uma canoa ao lado de uma frágil cabana às margens do rio. Parecia que ela havia acabado de ser construída, mas não havia ninguém por perto. Ela arrastou-se até o abrigo e desmaiou. A cabana pertencia a um índio que caçava naquela região uma vez por mês. Sob o escaldante calor tropical, eles levaram 2 dias para chegar a Turna Vista, o assentamento permanente mais próximo, onde havia um rádio e uma pista de pouso. A feroz determinação e a considerável coragem de uma jovem de 17 anos a ajudaram a sobreviver durante 9 dias perdida na selva tropical. De Turna Vista, Juliane foi levada para o hospital Albert Schweitzer, em Pucallpa. Com sua ajuda, os destroços do avião finalmente foram encontrados espalhados por uma grande área. A aeronave com 91 passageiros a bordo havia sofrido uma catastrófica explosão no ar. Juliane foi a única sobrevivente. De acordo com alguns relatórios, outros 12 passageiros haviam sobrevivido ao acidente, mas tinham ficado no local da queda e morreram depois devido aos ferimentos. Juliane havia feito a coisa certa, tentando encontrar um meio de sair de lá. O corpo de sua mãe jamais foi encontrado. Juliane não perdeu o seu amor pela selva tropical. Depois disso, ela morou com o pai na estação de pesquisas e, como os pais, ela também tornou-se uma zoóloga. Acidentes aéreos como o que Juliane sofreu são muito raros. Mas com o crescimento do ecoturismo e das aventuras de férias, há um número crescente de pessoas que se perdem ou sofrem acidentes na selva, às vezes com consequências fatais. Um especialista em medicina e sobrevivência na selva é o tenente-coronel Michael Ward. Juliane teve diversas vantagens. A mais importante foi o conhecimento prático do local que ela havia adquirido durante os 4 anos em que seus pais mantiveram a estação de pesquisas na Amazônia. As chances de sobrevivência para alguém com menos experiência do que Juliane seriam muito remotas, eu diria. Afinal, a investigação posterior do local da queda sugeriu que algumas das vítimas de fato estavam vivas quando o avião caiu. Mas pelo fato de terem permanecido no local da queda, sem tentar procurar o caminho para a civilização, elas não sobreviveram. A temperatura na selva é, em média, 35 graus centígrados e com a umidade relativa em torno de 85%, é uma combinação potencialmente letal. A alta temperatura ambiente reduz a nossa capacidade de irradiar calor, e isto reduz a perda de calor. A alta umidade reduz nossa capacidade de transpirar, então nós ficamos incapazes de perder calor por este método. Então corremos o risco de sofrer intermação. Isto significa que um ou mais órgãos do corpo podem parar de funcionar, com uma grande chance de levar à morte. O mais importante quanto a beber água é fazer o que Juliane fez: procurar uma fonte de água corrente e beber ali. Ela estava longe da civilização, e este é um fator importante quanto à segurança de beber água, porque é pouco provável que esteja contaminada por resíduos humanos. Os casos clássicos de doenças, cólera e febre tifoide são causados pelo consumo de água contaminada. Muitas das frutas e plantas da selva, especialmente as de cores vivas, são extremamente tóxicas. Os animais da selva desenvolveram imunidade a tais venenos.
Para os humanos, eles podem ser fatais. É perigoso comer qualquer coisa na selva. Eu recomendaria o consumo de frutas ou plantas nativas apenas sob as condições mais desesperadoras. É possível arriscar a sorte e comer alguma coisa que um macaco tenha descartado, mas as plantas nativas podem conter substâncias que produzem efeitos adversos sobre o coração e a circulação. A selva tropical da América do Sul é o habitat de algumas das cobras mais venenosas do mundo. A sucuri, a maior cobra do mundo, sufoca e engole suas vítimas inteiras. Existem registros de casos de seres humanos devorados desta forma. A jararaca é tão mortal que uma única picada pode levar à morte em poucas horas. A doutora Heather Hall é especialista em serpentes no Zoológico de Londres. O veneno das cobras encontradas na selva peruana é muito ativo. Ele pode ter um efeito devastador e também pode matar uma pessoa. O efeito, em geral, é destruir o tecido em torno da picada, impedir a coagulação do sangue e também levar o organismo ao estado de choque. Se a pessoa está em um lugar afastado e souber que vai levar diversas horas para chegar a um hospital, então é necessário seguir algumas regras bem simples. A primeira é não entrar em pânico. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas morre pelas picadas de cobra. Muito mais morrem devido a choques. A segunda é manter o local da picada, a perna ou o pé, o mais parado possível para que o veneno não se espalhe pelo organismo e afete seu corpo inteiro. Coisas como torniquetes ou sugar o local da picada, na verdade, são tratamentos muito ultrapassados para picadas de cobra. Hoje nós recomendamos que se mantenha o membro mais parado possível e ir a um hospital o mais depressa possível. A criatura mais mortal da selva também é uma das menores, a mosca. As moscas e mosquitos transmitem um grande número de doenças. A mais comum é a malária. A malária atualmente mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. A Organização Mundial da Saúde calcula que as doenças transmitidas por mosquitos matarão 1 em cada 17 pessoas no mundo inteiro. Menos conhecida do que o mosquito, mas igualmente perigosa, é a espécie que atacou Juliane, a mosca varejeira. Para não se arriscar, a ardilosa varejeira captura outras moscas e deposita nelas os seus ovos. Estes são transferidos para a vítima quando a mosca hospedeira se alimenta. Os ovos eclodem e as larvas penetram profundamente sob a pele da vítima. O Dr. Martin Hall é um entomologista no Museu de História Natural de Londres. Juliane certamente deve ter sentido a coceira poucas horas depois da eclosão das larvas, mas ela pode ter pensado que era apenas mais uma picada de mosquito. Mas, com certeza, depois de alguns dias, ela deve ter sentido as larvas começando a se mover sob a pele. Alguém que estivesse sozinho na selva como Juliane com as varejeiras, eu acho que ela fez a coisa certa, tentando remover as larvas enquanto estavam pequenas. Se ela tivesse deixado que ficassem até estarem um pouco maiores, com certeza teria sido muito mais difícil retirá-las. Mas é preciso ser extremamente cuidadoso ao fazer isso, por causa da forma estranha dessas larvas, pois a cabeça é muito maior do que a cauda. É muito fácil apanhá-las pela cauda e puxar cortando a larva ao meio, e então ela morrerá entranhada na pele. Se Juliane tivesse feito isso, ficaria suscetível a sofrer uma infecção bacteriana em suas feridas. Elas teriam infeccionado, aumentado e atraído moscas com larvas ainda mais letais. Entre elas, as mais perigosas são as moscas da bicheira. Estas moscas têm o nome científico de Omnivorax, que significa devoradora de homens. E é isso que elas fazem literalmente. Estas larvas realmente alimentam-se da carne viva e a menos que as remova e receba tratamento, a pessoa será morta por elas.